Olá, pessoal! E o bicho pegou. Já fazia alguns dias que minha mulher vinha me perguntando se esse negócio de quem for pego dirigindo sem máscara vai ser multado, quem for pode ser preso, quem tiver sem máscara. Eu sempre falava, cadê a lei? Cadê o decreto que me diz isso? E hoje, por acaso, eu fui ao mercado e me deparei com isso. Essa, esse aviso aqui na porta do mercado, falando de um decreto, né? E isso aqui vale para o estado de São Paulo, que é o estado onde eu moro, então eu vou falar desse estado. Mas como o decreto, eu vim correndo para casa conferir e vi que é verdade, mas como o decreto 64959 por si só, ele não vai responder todas as perguntas, porque ele referencia outras disposições legais, eu vou dar uma passada em geral por tudo aqui para a gente entender melhor. Sempre com base aqui nesse site, que é o site da imprensa oficial de São Paulo, que tem o Diário Oficial de São Paulo. E nós vamos acompanhar aqui outros sites oficiais do governo também para outras disposições legais. Tá? O decreto é esse aqui. Tá? Saiu no Diário Oficial do Estado de hoje, tá? 5 de maio, Decreto 64959. Ele não só torna obrigatório o uso de máscaras, como também ele prevê penas para quem descumprir. Por isso que eu falei, o bicho pegou. Vamos lá. O que ele decreta? Primeiro que ele decreta, enquanto durar a quarentena instituída pelo decreto 64881 de 22 de março. Então vamos passar rapidinho aqui por esse decreto para a gente entender melhor. E depois vamos precisar voltar nele. Vamos lá. O 64881 está aqui, ó, no Diário Oficial de 23 de março. Tá? Decreto 64881 do dia 22 de março. E ele basicamente ele institui a quarentena, que quando foi instituída ela vigorava de 24 de março a 7 de abril. Depois ela foi estendida, tá? E também estabelecia aqui, né, lance de estabelecimentos que tem que ficar, pode ficar aberto, que pode funcionar, que não pode funcionar, enfim. Depois a gente vê melhor essa parte. Aqui em 18 de abril, decreto 64946, ele simplesmente estende a quarentena até 10 de maio. Esse foi o último decreto que estendeu a quarentena. Tá? Houve outros antes, mas o último que está em vigor é esse aqui. Então a quarentena vai até 10 de maio, mas provavelmente vai ser estendida. Tá? É um decreto pequenininho que ele só serve para isso. E também tem um decreto aqui que saiu no Diário Oficial de 24 de abril, né? E ele simplesmente altera o artigo 4 daquele primeiro decreto, 64881. E ele é o primeiro que fala de máscaras aqui. Ó. Vamos lá no artigo 4 do primeiro decreto. Tá? Tá aqui do ladinho aqui, artigo 4. Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidado de saúde e exercício de atividades essenciais. Então, esse terceiro decreto aqui, ele alterou o artigo 4, quarto, e ficou com esse texto. Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Estado se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidado de saúde, exercício de atividades essenciais, observado o uso permanente de máscaras faciais, de uso profissional ou não. Ou seja, lá em 24 de abril, já estava obrigatório o uso de máscara, mas porém sem previsão de penas. Tá? Então vamos voltar aqui ao nosso decreto atual, que é o 64959.
Aí ele diz que fica determinado, né, enquanto perdurar a quarentena do 64881, que é o que nós vimos, com aquela já estendido o prazo, já com a ressalva lá da recomendação de uso de máscaras, tá? Aí fica determinado em complemento ao 64956, ou seja, tem mais um aqui. Esse aqui acho que muitas pessoas ouviram falar. Tá? Saiu em 30 de abril no Diário Oficial do Estado. Tá? Decreto 64956. E ele determinava o uso de máscaras. Aqui, ó, determinado o uso de máscaras de proteção facial por usuários de transporte público. Tá? De responsabilidade do Estado. Ou seja, muita gente já devia saber isso aí. Né? Que transporte público, ônibus, metrô, sei lá, que é do Estado, já tinha que usar a máscara. Tá? E então esse decreto total ele complementa o 959. Só que ele complementa com um toque a mais. Vamos ver primeiro o que ele manda fazer. O uso obrigatório de máscara de proteção facial, preferencialmente de uso não profissional. Tá? Ou seja, aquela máscara que o pessoal está fazendo em casa, de tecido e tal. Nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos de bens de uso comum da população. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso, mas a verdade é que eu não descobri ao certo o que significa isso. Tá? E aqui no inciso 2, no interior de estabelecimento que executem atividades essenciais, e aqui ele está dizendo que é conforme aquele primeiro lá, 64881, né? Por consumidores, fornecedores, clientes, empregados, ou seja, todo mundo que estiver naqueles estabelecimentos, que daqui a pouco nós vamos ver, tá? E também em repartições públicas estaduais, pela população, agentes públicos, prestadores de serviços e particulares, ou seja, todo mundo. Vamos dar uma olhada aqui de novo no 64881, artigo 2º, parágrafo 1º. Afinal, o que vem a ser essas atividades essenciais? Tá? Vamos lá. Artigo 2º. Tá? Artigo 2º, parágrafo 1º. Tá? Então está aqui o artigo 2º, parágrafo 1º. O artigo 2º diz: para fim de cuide o artigo 1º desse decreto fica suspenso. Aí ele diz algumas coisas que suspende. O disposto no caput desse artigo não se aplica a estabelecimento que tenha por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade. Aí são estabelecimentos de saúde, tem hospitais, clínica, farmácia, serviço de limpeza e tal. Alimentação, que são mercados, congêneres, e autorizando também entrega, que é o delivery, o drive-thru de bares. Ou seja, você vai lá, compra e vai embora. Certo? De restaurantes e padarias. Por isso que os restaurantes, lanchonetes estão funcionando nesse sistema. Abastecimento, né, por exemplo, postos de combustíveis, armazéns, derivados, banca de jornal, segurança, obviamente, comunicação social, obviamente, são também para tudo, né? E além de outras atividades conforme o decreto federal. Não precisamos entrar muito detalhadamente no o que é cada coisa, mas, enfim, esses estabelecimentos que estão autorizados a funcionar, tá? São considerados os estabelecimentos essenciais. Então, mas neles também, agora a população vai ter que ir para lá de máscara. Só que não é só isso, ele não só determinou, o decreto não só determinou, como ele também estabeleceu penas. O descumprimento do disposto nesse artigo sujeitará o infrator, conforme o caso, as penas previstas. Aí ele tem várias aqui. Tá? Primeiro caso, penas previstas nos incisos 1, 3 e 9 do artigo 112 dessa lei aqui, tá? Que é o Código Sanitário do Estado de São Paulo. Tá? 1, 3 e 9 do artigo 112. Tá? Código Sanitário de São Paulo. Vamos lá no artigo 112. Tá? E o que ele prevê de pena para a população geral. Não importa se é o cliente que está no estabelecimento, não importa se é o vendedor, mas está sujeito à advertência, multa de 10 a 10 mil vezes o valor da unidade fiscal do Estado de São Paulo vigente. Tá?
10 a 10 mil vezes o valor dessa unidade aqui. Que no site da Receita do Estado de São Paulo, ela define que é R$ 27,61. Então, 10 vezes isso é a multa mínima, R$ 276,10. 10 mil vezes isso, R$ 276.100. Então, não usar a máscara sujeita as pessoas a essas multas. Tá? E também o 9, que aí é aplicável mais aos estabelecimentos, que seria interdição parcial ou total do estabelecimento, seções, dependência, veículos daquele estabelecimento. Vamos ver mais sanções previstas aqui nesse decreto. Tá? No caso da alineado inciso 2, que são os estabelecimentos essenciais, tá? Ele diz aqui que são essas sanções aqui, são essas penas possíveis sem prejuízo de quê? No caso dos estabelecimentos, o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, que é esse aqui, ó, há todo um capítulo sobre infrações penais. Vou procurar aqui rapidamente aqui, ó. Título 2 das infrações penais. Ele tem vários artigos. Eu acho que não convém aqui nesse vídeo se aprofundar neles todos, mas são vários artigos aqui que prevê penas com base no Código de Defesa do Consumidor. No geral, são aplicáveis aos estabelecimentos. Tá? No caso das repartições públicas estaduais, também há uma lei, tá? Que essa lei aqui no caso é estadual, Lei 10.261, tá? Que é o Estatuto dos Funcionários Públicos. Ou seja, deve ter também uma série, eu também não me aprofundei aqui, não vamos precisar nos aprofundar no momento, mas deve ter uma série de penalidades aqui que também ficam aplicáveis. Ou seja, o decreto está definindo não cancela nada daquilo. Ou seja, a pessoa pode ser enquadrada não só no que o decreto diretamente está esclarecendo aqui, que é a lei o Código Sanitário do Estado, mas também em outras disposições legais. E em qualquer caso, também a pessoa pode ser enquadrada nos artigos 268 e 330 do Código Penal, tá? Que é esse aqui, ó. Código Penal já é uma lei federal, tá? Um decreto-lei, na verdade, que ele é muito antigo, na época que existia o decreto-lei. Então vamos lá no artigo 268, vamos ver o que ele diz. Esses eu achei bem importantes, por isso são só dois e eu vou preferir falar aqui. Tá? Crimes contra a saúde pública, a infração de medida sanitária, artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, que é exatamente o que o decreto faz. É uma determinação pública destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena de 1 mês a 1 ano e multa. Tá? Em algum lugar deve ter algum tipo de regulamento que prevê o valor dessa multa. Eu não pesquisei aqui, mas é bom que saibamos que tem isso também. E no artigo 330, vamos ver aqui o que é. O artigo 330 ele está lá no capítulo que define os crimes de particulares contra a administração pública em geral. Tá? Ou seja, uma pessoa, por exemplo, desacata ao servidor público. Tá? E o artigo 330 é desobediência. Então, se o cidadão desobedecer uma ordem legal de um funcionário público, tá? De acordo com o decreto, você está obrigado a usar a máscara. Aí um funcionário público manda você usar a máscara. Você diz que não vai usar, você cai aqui, artigo 330. De 15 dias a 6 meses e também multa. Tá? Além disso, o que mais esse decreto diz? Tá? Tem esse parágrafo aqui que o uso das máscaras de proteção facial constitui condição de ingresso
e frequência eventual ou permanente nos recintos que alude o inciso 2 desse artigo, que aqui os estabelecimentos e repartições públicas. Tá? E ele também define aqui que as atribuições de fiscalização decorrentes do disposto no inciso 1 e na linha A do inciso 2, ou seja, dos espaços públicos e nos estabelecimentos de atividades essenciais. Tá? Isso aqui vai ficar a cargo, serão delegadas aos municípios. Tá? Cabe, então, cada município emitir um decreto regularizando como vai ser essa fiscalização e, inclusive, a aplicação das penas, das sanções penais. Tá? Eu dei uma procurada aqui no meu caso, aqui, eu resido em São José dos Campos e fiz uma pesquisa rápida, até para não alongar mais muito isso aqui, mas não encontrei ainda alguma coisa. Porém, o decreto estadual foi publicado hoje, provavelmente as cidades ainda vão editar seus decretos. Tá? E esse decreto, esse famigerado decreto, tá? o 64959, vai entrar em vigor depois de amanhã, dia 7 de maio. Então, depois de amanhã, saiu de casa, por via das dúvidas, coloca máscara. Tá? E aqui, eu disse que ia voltar nisso aqui, eu fiz uma pesquisa sobre o que são esses espaços de acesso aberto ao público, incluindo bens de uso comum à população. Eu não encontrei uma definição clara sobre isso. Se alguém souber, por favor, põe aí nos comentários, de preferência uma definição legal para que possa informar a população, a quem assistir esse vídeo. Beleza? Todos esses links aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser consultar os diários oficiais, as folhas dos diários oficiais, as leis envolvidas. Tá? Então vai estar tudo ali direitinho na descrição. Bom, então é isso. Pegou. Eu não gostaria de ter que usar máscara, porque eu acho que atrapalha, me incomoda na hora de respirar. Mas a lei mandou, então vamos usar. Valeu, pessoal. É isso aí.